Amém, irmãos? Eu gostaria que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 28. O Senhor me deu essa mensagem e antes de trazê-la a todos nós, Ele falou muito comigo. Existem coisas que eu busco muito da parte de Deus, e uma delas é a ousadia. Porque a ousadia é a credencial daqueles que servem ao Senhor. Nós jamais vamos conseguir servir a Deus se não tivermos ousadia. E a ousadia tem que ser algo buscado, algo querido, algo alcançado a cada dia. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 1, eu quero que você leia comigo. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são usados como um leão. Diga glória a Deus. Diga, eu creio nisso. Podemos assentar. Nesse texto, o escritor começa a falar que uma das práticas do justo, do ímpio, sem precedente, é fugir. O que o ímpio mais gosta de fazer ou se sente à vontade é fugir. Mas infelizmente, algumas vezes não é muito incomum nós percebermos alguns cristãos que também aderem a essa prática. Fogem de um problema, fogem de uma situação, fogem de um confronto, fogem de uma situação adversa, por causa que não querem ter uma indisposição, por não querer isso, aquilo outro. E nós percebemos que a palavra do Senhor nos ensina a sermos corajosos, e a coragem não é ousadia. A coragem é apenas o extermínio do medo. Porque a sabedoria, a ousadia é feita por 3 elementos. Primeiro a sabedoria, depois a força e depois a coragem. Então, a ousadia não é algo isolado, ou algo que nasce do nada, ou você recebe porque você faz uma oração, ou você recebe porque você fez uma campanha, ou você recebe porque você fala em línguas. Não. A ousadia é um acréscimo diário do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em primeiro lugar, quando o Espírito Santo de Deus ele vem em nós, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, um espírito de destemor. O Espírito Santo vem em nós, ele vai trabalhar em nós por meio da sabedoria, dando-nos um entendimento prático, um entendimento inteligente. E por meio desse entendimento, o Senhor vai nos dar coragem. O que seria essa coragem? Vinda após esse processo de sabedoria, senão uma clareza sobre a situação. Então funciona assim: você está passando por uma situação difícil, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você por meio da sabedoria, ele começa a colocar coisas no lugar, ele começa a te dar conhecimento, ele começa a te dar uma ótica e uma visão do alto. De repente você começa a perceber que há possibilidade, que há chance, começa a nascer essa esperança dentro do seu coração, intitulada coragem. A coragem ela vai ser administrada em seu físico, em seu emocional, em seu espiritual, e ela vai ser dinamizada como força. Então a ousadia funciona assim: é por meio do Espírito Santo, ele dá sabedoria, por meio dessa sabedoria, ele vai canalizar a coragem, e essa coragem vai dinamizar a força. Diga glória a Deus. Mas antes de eu falar da ousadia espiritual, eu quero falar da ousadia humana. Tem também. O nosso lado humano sempre imita aquilo que é espiritual. Eu quero falar sobre as características da ousadia humana. A ousadia humana, ela desenvolve-se a partir das emoções. A ousadia humana, aquela intrepidez humana, aquela indignação, aquele rompante, aquele ânimo alterado, aquela força, sabe? Que às vezes você
vê algumas pessoas tomando algumas atitudes tempestuosas, fazendo alguma coisa em nome, sabe, de seus sentimentos. A ousadia humana, ela nasce e é forjada e formada a partir das emoções humanas. O contrário da ousadia espiritual, que ela se desenvolve a partir da ação do Espírito de Deus em nós. A ousadia humana, ela se desenvolve pelas emoções. Uma ofensa, uma rejeição, uma indignação, uma rebelião, uma revolta. A ousadia espiritual, ela nasce por meio do convencimento do Espírito Santo de Deus de alguma injustiça feita, de alguma situação que está inadequada àquilo que Deus quer e aquilo que deveria ter acontecido. Inicialmente, essa é a diferença da ousadia humana. Ela se difunde, nasce pelas emoções. A espiritual é pela ação do Espírito Santo de Deus. Segundo, a ousadia humana, ela entra em funcionamento quando aguçada por um fator exterior. Ela não é uma virtude, ela não é uma característica contínua como é a espiritual. A ousadia espiritual, ela é uma característica, uma virtude contínua. Você é ousado em qualquer situação. Qualquer uma. Seja para perdoar, a ousadia espiritual que vem de Deus, você tem sabedoria para saber que se você não perdoa, o diabo te vence. Você tem coragem para calçar a cara e ir lá falar dos seus erros, você tem força para ir lá. Então a ousadia espiritual, ela se dá em qualquer circunstância, seja para você se impor, ou seja para você se humilhar. O contrário da ousadia humana, que ela apenas se manifesta quando você é contrariado, quando você é aguçado por uma força exterior. E a ousadia espiritual, ela é aguçada por um poder interior. Diga, estou entendendo. Primeira característica da ousadia humana e a ousadia espiritual. A ousadia humana, ela é forjada pelas emoções. A espiritual pela ação do Espírito. Segunda característica, a ousadia humana, ela é exteriorizada por qualquer acontecimento exterior. E a ousadia espiritual, ela acontece por meio de uma ação interior dentro de nós. Terceira característica da ousadia humana, ela nada tem de racional, é impulsiva e nociva. Ela não pensa. A ousadia humana, ela não pensa. Você fala impensadamente, você age impensadamente, você faz impensadamente. Ela não te leva a um raciocínio lógico e equilibrado. A ousadia humana, você vai agir igual um animal, irracionalmente. Ela é nociva e prejudicial. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê que ela é tão nociva e prejudicial. Essa é a ousadia humana, que você vê aí, caracterizada na vida até de muitos cristãos. Nada tem a ver de racional, é impulsiva, não leva o ser humano a raciocinar. O contrário da espiritual, que é administrada e elaborada pelo Espírito Santo, montando-se um esquema. A ousadia espiritual, você não vai lá e faz e deixa uma bomba para você e para o outro, não. A ousadia espiritual é esquematizada, ela é administrada passo a passo. Você recebe direção do primeiro passo, do segundo passo, do terceiro passo, e então existe uma continuidade de força. A ousadia humana, você vai, explode, faz, acontece, depois põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz? Essa é a ousadia humana. Outra questão da ousadia humana, seus danos trazem calcificação à personalidade. A personalidade de uma pessoa que faz uso da ousadia humana fica uma personalidade dura, enrijecida, com dificuldade de equilíbrio, fazendo com que o coração se endureça. O contrário da ousadia espiritual, que trabalha para quebrantar o coração, trabalha com uma ação direta do Espírito Santo para trazer
quebrantamento, inteligência, sabedoria. Agora eu quero falar da espiritual, está aqui, que eu escrevi. Desenvolve-se a partir da ação do Espírito, eu disse. Faz uso das emoções, a ousadia espiritual faz uso das emoções, mas não nasce, só usa. A partir delas, elaborada e administrada pelo Espírito Santo, não fala em nome dos sentimentos. A ousadia espiritual você nunca vai ver. Qual é a coisa mais fácil para você distinguir? Esse irmão está na ousadia carnal e esse na espiritual. O mais fácil, o sintoma mais fácil, qual é? A ousadia carnal trabalha para benefício pessoal. É pessoal. A ousadia espiritual é pela razão, é pela situação. Quando você vê alguém ofendido, cheio de ousadia, de força, de coragem, é carnal. Quando você vê alguém ousado, intrépido, corajoso, mas você vê ele trabalhando pela razão, pela situação, essa é de Deus. A ousadia de Deus nunca é pessoal, nunca. Você nunca diz assim, eu vou fazer isso porque eu fui ofendido, porque eu fui magoado, porque me fizeram, nada disso. A ousadia espiritual, ela é feita pela situação, por uma honra, por uma questão, por uma situação de caráter, pela situação vigente do momento. Essa é a principal diferença de uma ousadia carnal e de uma ousadia espiritual. Aí você pergunta, mas qual é o prejuízo de eu fazer uso da ousadia carnal? Qual é o prejuízo? Todos. Não há lucro na ousadia carnal, só destruição. Bom, continuando. Ela não faz valer o ser humano, mas a causa. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes de nós termos ousadia. O porquê que Deus nos dá ousadia? Para que nós lutemos pela causa, para que nós lutemos pelo reino, para que nós lutemos pela situação. E não tem nada a ver com o pessoal. O que impossibilita a formação da ousadia? Você sabe o que é que impossibilita? Um cristão ter ousadia espiritual? Antes eu quero dizer uma coisa. Você não fica livre da ousadia. Ou você tem a carnal ou você tem a espiritual. Viu? A espiritual é feita de sabedoria, coragem e força. A ousadia carnal é feita de ignorância, de coragem e de força também. Mas a questão que pega é o carro-chefe, é o que vem na frente. Você faz tudo em nome da ignorância. Sua coragem é pela ignorância, sua força é pela ignorância. Aí gera destruição. O que impossibilita a formação da ousadia? Coloquei assim, sentimentos de inferioridade que a alma contempla. Toda pessoa que tem sentimentos de inferioridade, ele cai numa situação de não ter uma ousadia espiritual. Agora vamos lá ver. Você leu em Provérbios 28:1 que os justos são ousados como leão. O que tem a ver a santidade com a ousadia? Você sabe? O que tem a ver a santidade com a ousadia espiritual? É que uma não vive sem a outra, a ousadia não vive sem a santidade. A santidade é a separação do seu coração dos ataques e da influência das suas emoções. Quando a santidade vem e separa o seu coração da influência das emoções, você não age mais por meio das emoções, você adquire pelo poder do Espírito Santo uma ousadia espiritual. Então você começa a ser ousado como um leão. O que é que tem a ver a santidade com a ousadia? A santidade eliminou do seu coração todos os sentimentos ruins e nocivos, dando lugar à ousadia, que é sabedoria, coragem e força. Vamos ver exemplo disso, vamos lá? Eu quero dar exemplos sobre ousadia espiritual e ousadia humana. Quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 17. Quero falar sobre Davi. 1 Samuel capítulo 17, Davi é enviado pelo seu pai para levar algumas provisões. 1 Samuel 17, versículo 32.
E chegando lá no arraial, ele percebe que há 40 dias e noites, o gigante Golias, que era de Gade, estava humilhando Israel. E ele ouve falar sobre o prêmio que alguém receberia se vencesse aquele gigante. Naquele momento, Davi foi tomado pelo poder do Espírito Santo, dando-lhe sabedoria. Espere um pouquinho. Mas eu já tirei ovelha da mão de urso, da mão de leão. Eu já passei noites a fio em busca de ovelhas. Eu adquiri coragem e adquiri força para vencer ameaças ao rebanho de meu pai. Agora, esse gigante filisteu incircunciso vem ameaçar e tirar a honra do povo de Deus. Você está prestando atenção na questão racional de Davi? Ele não agiu impulsivamente. Ele não foi lá guerrear contra o gigante dizendo assim: Deus é por mim, vamos embora. Não, ele foi respaldado em conhecimento, em experiência, em fato. Porque a sabedoria é o acúmulo de fatos e de informações, experiências vividas, e não de conversa, de coisinhas que você ouviu falar. Não. Ele estava respaldado por aquilo que havia vivido. Sabedoria é prática do que sabe. Sabedoria é você praticar o que tem aprendido. Eu sei, eu estava explicando isso ontem. Eu sei quando eu posso fazer. Quando eu não sei fazer, eu não sei. Então a questão é que ele sabia que Deus era capaz de dar aquele livramento para ele. Isso deu a ele coragem que nenhum daqueles tinham. Isso deu a ele força que nenhum daqueles tinham. Na verdade, a única força que ele usou, humana, foi a mesma que ele usava para poder atirar fundas e afugentar lobo, atirar pedras por meio da funda e afugentar lobos ou algum animal. Ele não precisou usar mais que força, mas a força dele, ela era emocional, ela era espiritual, porque ela vinha de certezas. E a fé é esperança vazia, desocupada, sem aliança? Não, esperança aliançada com certeza. Porque o que o escritor aos Hebreus diz? Ora, a fé é o que? Diz para o teu irmão: certeza e esperança, prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Então a fé não é uma esperança vaga, não. A fé é baseada em certezas daquilo que Deus vai fazer. E olha só o que Davi disse a Saul. 1 Samuel 17:32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. De onde é que vinha a certeza dele? Que confiança. Isso é ousadia. Ele era respaldado em historinhas contadas? Não. Você pode imaginar o medo, porque ele sentiu medo, o medo que ele teve que enfrentar quando ele viu uma das ovelhas do pai nas garras de um leão? Você imagina o medo que ele teve que enfrentar quando ele via uma das ovelhas do pai nas garras de um urso? Aquele medo que ele eliminou sumiu. Eu quero dizer uma coisa para você em nome do Senhor Jesus: tudo que você sente, você tornará a sentir. Tudo que você vive aqui dentro, você continuará a viver. Se você sentiu medo ontem, o medo hoje vai ser maior, e o seu medo do mês que vem vai ser maior ainda, e o medo do ano que vem, do próximo ano, será maior ainda, porque as coisas que nós sentimos tendem a aumentar dentro de nós. Mas quando você sente medo, vive o medo e vence o medo, ele é eliminado da sua vida. Não existe como você vencer sentimentos sem vivenciá-los. Você sabe por que Davi não estava com medo? Não era porque ele era alguém abduzido, não é porque ele tinha uma fé neurótica como alguns têm.
A fé dele era baseada no medo que ele havia vencido. Ele venceu o medo do leão, ele venceu o medo do urso, das noites frias, ele venceu o medo. Então eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus te fizer passar por situações que te amedrontam, que te faz ter medo, que te faz sentir insegurança, não só sinta não, viva, em frente, porque se você sente hoje, você vai sentir amanhã. Tem gente que fica aí curtindo a insegurança, curtindo o medo. Vai em frente de uma vez. Você vai tomar uma injeção, aí você fala para o farmacêutico: vai devagarinho, ou devagarinho dói, vai de uma vez aí, acaba logo com isso. É ou não é? Enquanto você continuar sentindo o que você sente, dentro de você existe recursos para esse sentimento aumentar. Se você é inseguro, você vai ficar mais inseguro. Se você é medroso, você vai ficar mais medroso. Mas na hora que Deus colocar você em situações para você enfrentar os perigos dos quais você tem medo, as situações das quais você tem fugido há anos, você vai afinal ter ousadia e ser corajoso. Porque ninguém nasce corajoso, meu irmão. Ninguém nasce ousado, nem quando nasce para Jesus. Quando a gente nasce para Jesus, a gente nasce e você levanta das águas e você fala em línguas ainda medroso. Mas o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você, Deus vai te colocando em situações ameaçadoras e você vai sentindo medo, vamos lá, você vai sentindo insegurança, vamos lá, você vai tremendo o joelho, suas mãos vai suando, você tem sudorese, muita coisa acontece, depois você olha e fala: venci. Aquele medo nunca mais vai te perturbar. Nunca mais, porque você não sentiu, você venceu. Deu para você entender? É normal que tudo que você começa, tudo que é diferente, tudo que agride o seu núcleo de segurança, sua zona de conforto, você se sinta amedrontado, mas você precisa vencer o medo para que você conquiste a ousadia. Essa ousadia aqui foi fabricada, não nasceu, não veio de um vento. Essa confiança aqui, essa certeza foi fabricada. E ninguém estava lá quando ele estava diante do urso. E nenhum de seus irmãos, e nenhum daqueles generais ou capitães do exército de Israel estava lá quando ele confrontou com o leão. Era ele e Deus. E agora ele sabia que iria continuar sendo ele e Deus. Um dos fatores importantíssimos para você desenvolver ousadia é você entender que você é sozinho na terra. Pastora, mas eu tenho pessoas que me amam. Eu também. Pastora, eu tenho pessoas que gostam de mim. Eu também. Mas na batalha, seus medos, suas dificuldades, ninguém pode as enfrentar com você. É você e só você. E é você e Deus. E é o suficiente. Você e Deus é a maioria. Você e Deus é o que o céu precisa para contemplar a glória de Deus na terra. É disso que Deus precisa, que você creia nele. Tudo pode estar movimentando-se contra você, mas se você tiver fé, acabou. E a fé não é feita nem construída. A ousadia, ela não é construída de pensamento positivo, de considerações aleatórias. Ela é feita de experiência. E a Bíblia diz assim, versículo 33: porém Saul disse a Davi, o rei, imagina, o rei dizendo a um pastor de ovelhas, a um guarda de armas e um tocador de harpa: contra este filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você ainda é jovem, Davi, é imaturo, é inexperiente. As suas experiências mais importantes com Deus não foram contempladas publicamente, foi em secreto. É os anjos que participaram, foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo. É ali que você foi forjado, é ali que você foi feito forte. As experiências mais importantes que você tem com Deus, ninguém contemplou, não houve público humano. O único público que havia era o público do céu. É quando você estava orando, vencendo os seus temores, é quando você estava caminhando numa jornada, numa estrada impossível de caminhar. Ali você estava sendo trabalhado por Deus. É claro que Saul disse que ele não podia. Saul não conhecia
como Deus o conhecia. Ninguém te conhece como Deus. Ninguém conhece a sua força secreta. Ninguém conhece as suas habilidades secretas. Ninguém conhece. As pessoas olham para você e claro que elas vão te menosprezar. E claro que elas vão lançar sobre você uma situação inferior, porque elas não sabem que você é capaz de dizer para Deus: eu não sou nada sem o Senhor, e a minha dependência, sobrevivência vem de Ti. Ninguém sabe do que você é capaz de renunciar para tê-lo, senti-lo, amá-lo e servi-lo. Então quem te conhece é só Ele, mais ninguém. Por isso que as pessoas muitas vezes subestimam você, subestimam a sua fé, porque elas não sabem o quanto você é capaz e onde é capaz de chegar. Quando Saul olha para ele, analisando, e Davi olha e diz assim: esse homem não me conhece. Então deixa eu contar para ele alguma coisa sobre mim, para que ele possa pelo menos me deixar ir. Versículo 34, então disse Davi a Saul: vou te contar algumas coisinhas, que às vezes você olha para mim e acha que eu sou uma pessoa inexperiente. Deixa eu te contar uma coisinha. Eu apacentava as ovelhas seu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele. Não deixava levar embora, não. Os justos são usados como um leão. Diga amém. Muita coisa na sua vida só está acontecendo porque faltou ousadia de sua parte. Você ora, você fala em línguas, você fala em nome de Jesus, você tem fé, você cumpre suas obrigações, você vem aos cultos, mas você não tem ousadia. Medo. Quem de nós não sentiu, não sente e não vai sentir qualquer espécie de medo? É normal, nós somos humanos, ainda não estamos. Não. Agora, a questão é, se eu tenho medo e esse medo é humano, eu vou vencê-lo com um poder sobrenatural. Eu vou vencê-lo com a ação do Espírito Santo. Mas não é olhando pelo buraco da porta ou da fechadura, não. É vivendo o problema, encarando a situação. Ele disse assim: você não me conhece, você não sabe das minhas experiências com Deus. Quando um animal feroz vinha e arrebatava uma ovelha do rebanho do meu pai, eu ia atrás. Não, você já imaginou um homem, um moço de baixa estatura, indo atrás de um leão e de um urso? Você diria assim: é louco, deixa aí. Você acha que o pai dele ia castigá-lo? Não, ó filho, não, filho dele. Não vou não, vou deixar. Por quê? Porque é do meu pai. Meu pai não é homem rico, não é homem próspero, não. Uma pessoa, meu pai precisa disso aqui. Ele poderia simplesmente ter chegado em casa e dito: pai, ó, é o seguinte. Não, filho, não tem problema, preserve sua integridade. Não, eu não. Eu ia após ele e o feria. Além dele arrancar a ovelha, ainda ele feria o animal e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Eu só o feria e arrancava a presa, mas se o leão ou o urso viesse contra mim, você sabe com quem que Saul estava falando? Com lutador de urso e de leão. Você sabe a arena que Davi lutava? A arena selvagem, animal. Quem era aquele gigante páreo para o Deus que o livrava e que dava a ele vitórias singulares e únicas? Você sabe com quem que você lutou? Com quem que você luta diariamente? Com príncipes das trevas, que demoraram séculos para chegar onde estão. Você luta contra demônios que foram graduados por terem derrubado muitos, levado muitos para o inferno, terem planejado situações mirabolantes. É com esses que você luta e os tem vencido.
Você luta contra espíritos familiares que destruiu famílias e descendências e genealogias inteiras, mas você sobreviveu, está sobrevivendo e está trazendo sobre você a glória de Deus. É contra estes que você tem lutado. Só que quando as pessoas olham para você e vê você ousado, corajoso e forte, elas dizem assim: mas de onde vem tudo isso? De onde vem tudo isso? Vem das experiências que são únicas, que só você e Deus sabe. Dos momentos em que você diz não aos apetites carnais, aos pratos apetitosos de Satanás, e você diz: não, eu como é na mesa de Deus, eu bebo é de cálice sagrado, eu sou abençoado. Ninguém sabe suas escolhas íntimas, ninguém conhece suas vitórias. Ninguém sabe que quando você está com medo, inseguro, solitário, e as lágrimas correm dos seus olhos, você não vai pegar um telefone para ligar, não, você não vai sair descontando no um no outro, não, você bate teu joelho no chão, e você ora e diz: Deus me socorre. Ali você vê esse poder de angústia, poder de aflição, poder de provação e poder das trevas. As pessoas não sabem disso da sua vida, que o seu complexo de inferioridade matou gente muito mais, com muito mais propriedade, com muito mais condição, que o complexo que você tem de inferioridade, que a criação que você teve. Se fossem outras pessoas já tinham destruído. Olha para a sua história. Quem fez, quem faz isso por você e continuará a fazer, é o poder que você tem dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de intrepidez, de força. Você chora, você continua ousado, porque você é ousado para sorrir, mas é ousado para chorar também. Quem é ousado chora, não tem medo de manifestar suas emoções, não tem medo nem problema de mostrar o que está sentindo. Ele é ousado, como eu disse, em todos os polos da sua vida. E Davi olha e diz assim: e eu matava aquele que queria tirar de meu pai do seu rebanho. Versículo 36: assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Diga glória a Deus. Ele disse no versículo 36: assim era o que eu fazia, assim será agora. Versículo 37: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. Quantos leões Deus já livrou você da garra? Se não fosse Deus. Se o diabo pudesse ter tido uma oportunidade naquele dia, uma chance naquela hora, Deus delineou a limitação para Satanás. Meu servo está frágil, está fraco, caiu na tentação, mas você só pode ir até aqui. Que Deus é esse que preserva e que guarda mesmo nas trevas, porque as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Deus tem domínio sobre tudo. Que Deus é esse que te protege, que te livra, que te guarda, apenas dizendo para você: seja ousado, creia. Os justos são ousados como um leão, mas os ímpios fogem sem ninguém a persegui-los. Davi olhou e disse assim: o mesmo Deus que me livrou vai me livrar, o mesmo Deus que te abençoou vai te abençoar. Por quê? Porque você pode conjugar todos os verbos em todos os tempos. Por quê? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai.
porque o Verbo se fez gente. Você pode conjugar suas vitórias que foram como aquelas que serão e que estão acontecendo, porque o Verbo está dentro de você. Você pode conjugá-lo, porque é Ele que diz o amém para a sua vitória, é Ele que diz o amém para o sucesso da sua vida e o seu sucesso. Às vezes as pessoas confundem sucesso. Você sabe o que é um sucesso? O sucesso não é você estar numa casa linda, maravilhosa, andar no melhor carro. O sucesso é você não é ter um corpo totalmente saudável. O sucesso não é estar rodeado de amigos. O sucesso não tem nada a ver com isso. Você sabe o que é o sucesso? É você poder olhar para Jesus e dizer: eu posso te chamar de Emanuel, porque o Senhor é Deus comigo. O sucesso é ter Deus do seu lado. Este é o sucesso, porque dias ruins acontecem, dias maus chegam, mas se Deus está do seu lado, os dias maus passarão. E Ele, como diz Davi, em 2 Samuel capítulo 23, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e ele será como a luz de uma manhã, quando sai o sol, de uma manhã sem nuvem. Esse é Jesus Cristo. Ter sucesso não é ter o que Deus pode te dar, mas é ter o que Deus pode te dar de melhor, Jesus do seu lado. Isso é sucesso, meu irmão. Isso é sucesso. Davi tinha sucesso e sabia que ia ter certeza, tinha certeza da vitória, porque Deus estava com ele. É tudo isso que eu preciso, é tudo isso que você precisa. Você não precisa de vantagens, você não precisa de recursos humanos, você só precisa colocar a cabeça no seu travesseiro, para que você durma em paz e saber que Deus está com você. É só isso. Isso será sua fonte de ousadia, isso será sua fonte de intrepidez. É isso que vai garantir a energia, a volúpia, o poder dentro de você da parte de Deus. É isso que vai garantir você continuar, você perseverar. E a palavra de Deus continua. Versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará. Diga, eu posso conjugar o verbo. Deus me livrou e livrará. Amém? Da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e faz o caixão do moço. E o Senhor seja contigo. Saul disse para ele, vai Davi. E deu sinal, manda fazer o caixão para ele. Meu irmão. A Bíblia diz assim, no versículo de número 42, eu quero terminar aqui. A ousadia não é você ter gogó, ter papo. O que você fala, você vai ter que cumprir, né? Não. Aquele jovenzinho, aquele pastor de ovelhas, tocador de harpa, guardador de escudo, que todo lá poderoso, falou, não, que isso aí e tal. Ele ia para o campo. Ele foi para o campo. A sua fé não é uma fé de gogó. Sua ousadia não pode ser palavra. Fala, mas não vira nada. Fala, mas não acontece nada. Deus vai te colocar no campo de batalha. É muito fácil você dizer assim, porque Deus é comigo, Ele me capacita, o Espírito Santo é sobre a minha vida, eu creio no poder. Muito fácil dizer isso aí. Aí Deus vai te colocar lá, diante do gigante. Aí o que vai acontecer? O gigante olhou para Davi e começou a rir, zombar. Quanto maior o inimigo, maior a queda dele. E quanto mais você é desprezível, mais está Deus do seu lado. Existem coisas em Deus que a gente descobre, irmãos, que é coisa boa. Deus gosta de gente doente. Deus gosta de gente que não pode. Deus gosta de gente que chora. Deus gosta de gente que pede socorro. Deus gosta de gente assim. Ele gosta de gente que não pode para ficar do lado dele.
Entendeu? É gosto. De que tipo de gente você gosta? Existem pessoas que dizem, não, eu gosto de conversar com gente inteligente, que fala todos os assuntos, não é verdade? É ou não é? Outras pessoas dizem assim, eu já gosto de gente que já fala menos, porque eu não sou de conversar muito, ou então eu falo muito, eu gosto de gente que fala pouco, porque aí eu falo mais. Deus gosta de gente assim, Deus gosta de gente desprovida, Deus gosta de estar com pessoas que não podem. Quanto mais pequeno você for e ínfimo diante da adversidade, mais você vai atrair o poder de Deus, mais você vai atrair o querer de Deus. Você tem que entender isso. E a sua ousadia está nisso. Deus está comigo. Não é a espada de Saul, não é o escudo de Saul, não são as vestes de Saul, mas é Deus. Eu vou vencer esse gigante. Davi venceu o gigante porque estava com o escudo de Saul, que foi forjado a não sei aonde, e estava com a espada. Não, Davi venceu Golias porque estava com a mesma funda dele, com a pedra que ele pegou no riacho. Não foi a pedra, não foi a funda, foi Deus. A glória tem que ser de Deus, o louvor tem que ser para Deus. Amém? Davi venceu Golias e continuou sendo pajem de armas. Depois começou a passar para capitão, depois para general. Depois a vida dele azedou tudo. Não era hora dele crescer. Qualquer dia eu falo sobre isso. O primeiro crescimento de Davi só resultou em tragédia e quase a morte dele, porque não era hora dele crescer. Quando o homem levanta, Deus coloca, não é hora de você crescer. Saul colocou você em cima para os filisteus acabar com você, mas não é hora de você estar em cima, é hora de você, vamos continuar para o deserto, vai ser fugitivo agora, cresceu, agora vai mais baixo ainda de escudeiro. Mas isso aí já é outra mensagem. A questão é, a vitória de Davi não deixou ele abduzido. A vitória de Davi não o deixou achando que ele tinha músculos diferentes dos outros. Agora eu quero falar dele no campo. Versículo 42. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de gentil aspecto. Quem é ousado não tem cara azeda, não. Quando você vê alguém com cara azeda, é ousadia humana, nociva, prejudicial, tipo assim, né? Agora eu vou lá enfrentar aquela pessoa lá, vou fechar a cara, deixa eu ver qual cara que é melhor. Sim. Que cara que é melhor? Porque eu vou lá, eu vou respeito, eu vou exigir respeito agora. Agora eu vou peitar, isso é ousadia humana. Isso aí não vira nada. Não dá resultado, só destrutivo. Chegou lá no campo, tranquilo, sossegado. Aí, a Bíblia diz assim, disse pois o filisteu, versículo 43 a Davi, sou eu algum cão? Tá, o que é isso? Está de brincadeira comigo? Para você vir a mim com paus, cajado, funda? Filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi, amaldiçoou. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi disse assim, você vai dar a minha carne, eu vou dar a tua cabeça. Espera um pouquinho. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti. O segredo da ousadia, tudo o que façais em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Eu queria dizer uma coisa para você. Quando você faz algo na terra, você faz sozinho. Mas quando você faz algo para a glória de Deus, em nome dEle, é impossível Ele não descer no assunto. Não tem como. Quando você faz por causa própria, por questão própria, Deus fica lá olhando. Meu irmão, Ele pode até ajudar, tá? Gosta de você, ama você, mas quando você diz assim, isso aqui, Deus, não é por minha causa não. Tô nem aí, isso aqui, Senhor, quem sou eu? Isso aqui é por causa da glória do teu nome e a tua honra. Deus fala o quê? O que é que eu estou escutando aí? Mas tem que ser de verdade, não pode ser chavão nem reza, né? O que eu estou escutando? É para a glória do meu nome? Ele diz assim, eu vou contra ti,
em nome do Senhor da guerra, em nome do Senhor dos exércitos. Aí ele continua dizendo assim: o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe esses 40 dias que você tem humilhado, afrontado e falado barbaridades? É em nome dele que eu estou aqui, porque eu vim para declarar que a honra, a glória e toda a vitória é para o Senhor, é do Senhor. Diga amém. Quando seu marido se converte, a glória é para Deus. É para Deus. Enquanto você está lá, lutando com os seus meios, para que você seja uma esposa mais feliz, um marido mais feliz. Meu irmão, tem muitos anos, minha irmã, de jornada, mas quando você olha e diz assim: Senhor, é para a tua glória, porque essa alma te pertence. O Senhor Jesus morreu na cruz por ele, por ela, e vai ser para a tua glória, Senhor. Você atrai Deus para a causa, para a situação, e aí a vitória, a luta não é mais sua, é de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor do nome dEle. Amém. Pastora, quando é que eu sei que a minha vitória foi para a glória de Deus? Quando você não fica abduzido, quando você não fica felizinho. É para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se você prospera, é para a glória dEle. Se você é abençoado, é para a glória dEle. Se você tem vencido gigantes, pestes, pragas, é para a glória dEle, é para o nome dEle, é para o louvor dEle. É o Senhor dos exércitos, Ele é quem é glorificado, Ele é quem recebe glória da igreja, glória dos corações, louvores que saem dos nossos lábios, é para a glória dEle. Senhor, é para a tua glória. Se eu sou uma pessoa abençoada, se eu sou um marido abençoado, se eu sou um homem próspero, Senhor, é para a sua glória. Se os gigantes que têm caído diante de mim, é para a tua glória, meu Senhor, é para o louvor do teu nome. É assim que Deus gosta. Quando você convive com alguém, quantos anos você convive com a pessoa que você convive? Você não conhece bastante coisa dela? Então, quando você convive com Deus, você começa a conhecer algumas coisas dele. Tem coisas que Deus não gosta de jeito nenhum, tem coisas que Ele releva, tem coisas que Ele ama. Você precisa entender que quando você entra em qualquer situação, se você entrar para litígio próprio, você só terá a ajuda dele. Mas se você entrar para a honra dele, para a glória dele, você terá ele e o céu inteiro por sua ajuda. A Bíblia diz assim, para nós terminarmos, versículo 46: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Que certeza, que ousadia. Já imaginou? Hoje mesmo, sem espada, sem nada, ferir-te-ei. Você quer tirar minha carne? Eu vou tirar sua cabeça. Tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra e toda a terra. Diga glória a Deus. Saberá que há um Deus na sua firma. Saberá que há um Deus na sua loja. Saberá que há um Deus na sua família, dentro daquela casa simples, humilde ou suntuosa. Saberá que há um Deus morando aí dentro desse corpo, dentro desse coração, habitando nessa alma. Saberá que há um Deus que te livra, que te guarda, que te abençoa, que te protege, que te sustenta, que assumiu você quando você não tinha nada, não era nada, não podia nada, não sabia se estava indo para frente ou para trás. Este Deus que tem que ser louvado, Ele diz: sabe por quê? Eu vencerei você, para que todo o arraial e todo Israel saiba que há um Deus. Todos os filisteus saibam que há um Deus em Israel. Há um Deus na sua vida, há um Deus na sua história, há um Deus na sua família, há um Deus no seu coração, há um Deus na sua vida, e é isso que tem que fazer bater a sua alma, e é essa sabedoria que tem que ser administrada, essa coragem que você tem que ter, que vai te fazer vencer medos e situações. Só que é o seguinte: a sua ousadia não pode ser de gogó, sua ousadia vai ter que te levar ao campo de batalha. É lá que você diz as melhores palavras, confrontando. É lá que você vai reagir da melhor maneira. E aí ele foi para cima.
O gigante correu e ele correu mais ainda. Diga glória a Deus. Levantando-se o filisteu, indo encontrar-se, versículo 48, com Davi. O que Davi fez? Apressou-se Davi também, correu ao combate. Olha para o seu irmão e diga: corra ao combate. Diga: corra ao combate. Deus não trabalha com covardes. Deus trabalha com pessoas ousadas. A ousadia não pode ser humana, porque é nociva. Ela age segundo as emoções, para a destruição da carne e da situação. A ousadia tem que ser espiritual, oferecida pela ação do Espírito Santo de Deus, que é comprometida com a sabedoria, com a coragem e com a força. Diga glória a Deus. Amém.